É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui pro pós-jogo. Vitória aí na raça do Vasco, mas com vaias da torcida. Não é pra menos, né? O Vasco jogou mal demais. Mais uma partida decidida pelo Verratti. Carilho, agradece muito ao Verratti, porque se não é o Verratti salvar o seu emprego, já era, hein, cara? Já era. Que é assim, cara, um time muito apático dentro de campo, cara. As alterações que o Carille fez não resolveu em nada dentro da partida. Torcedor vascaíno, se inscreva no canal, deixe seu like. Bora aqui pro conteúdo, bora pro pós-jogo com linha de passe. Com muitas defesas, ali teve um duelo particular com o Felipe Coutinho e levou a melhor, mas no final da partida, depois do apito final, Eugênio, ouvia-se apenas fora Carille e alguns xingamentos ao treinador do Vasco. Saturou, tá chegando mesmo ao fim pro Carille, quando a gente vê o time vencendo e isso acontecendo? Boa noite. Boa noite, Plihal. Boa noite, companheiros. Boa noite. Furi, Breiler, Bertozzi. Então, a torcida nunca teve lá grande paciência desde que ele foi contratado, né? Esse é um fato. Desde o anúncio. Desde o anúncio. O time vem de uma campanha ruim no Campeonato Carioca, onde foi facilmente derrotado, superado pelo Flamengo em todos os jogos que eles tiveram, foram 3, né? Depois, aquele empate semana passada, em que o Vasco tinha 3-1 de vantagem, mas uma vantagem que ele construiu em raras vezes, que foi o ataque. Foi muito eficaz quando chegou o ataque, mas foi completamente dominado pelo Melgar. O passeio que ele levou do Corinthians no último sábado, embora você possa dizer, era com o time reserva, mas a resposta é, por que o time reserva? Num jogo que sabia muito mais difícil do que o de hoje, por exemplo. E hoje o Vasco controlou a partida, foi indiscutivelmente melhor, pelo menos até os 25, 30 do segundo tempo, quando o Carille foi obrigado a mexer no time. E ele, juntando o cansaço, né, dos titulares com a baixa qualidade dos reservas, teve como consequência em campo uma equipe que se amedrontou na reta final e que permitiu ao time do Puerto Cabello, que é muito inferior ao próprio Vasco, nos últimos minutos, esboçar alguma tentativa de chegar ao ataque. Nem chegou, teve uma falta batida de longe que o Léo Jardim espalmou, mas nada criou. Mas ainda assim, o simples fato do Vasco recuar na reta final mostrou ser um time nesse momento com muito baixa autoestima, né? Um time que sofre muito, que sente muito psicologicamente o fato de não ter conseguido concluir as situações que criou e gera essa reação da torcida, muito negativa. Então não é pelo jogo de hoje, que o Vasco poderia ter vencido por mais, é pela sequência que vem desde a contratação do Carille, que nunca foi muito bem recebida. Eu acho que não vai ser demitido depois do resultado de hoje, não imagino que, porém ele vai ter a cada jogo que ir se provando e tentando evoluir o time. Com o elenco que tem é difícil. Eu acho que o grande erro dele no último sábado foi dizer que não precisa de reforços. É óbvio que precisa. Ali, Breler Pires, ele claramente estava querendo se alinhar ao discurso do presidente do Pedrinho. Não só sobre a não necessidade de reforços, mas também, ali ele até optou na entrevista coletiva em não responder ao repórter se ele concordava com o Pedrinho que o Vasco seria a 8ª força da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está no momento também que ele não pode desagradar ao presidente, que talvez seja, nesse instante, o seu único aliado. Boa noite. Exato. Boa noite, Plihal. Boa noite, companheiros. Boa noite para o fã de esportes. Olha, Plihal, o Carille hoje tinha uma vitória obrigatória. Se ele não ganhasse o jogo, dificilmente chegaria à partida contra o Sport. E ele está vivendo assim no Vasco. Está se segurando por resultados agora. Há um desgaste, principalmente com a torcida, e muito pela forma como o Vasco joga. Hoje ele tentou mexer um pouco, não necessariamente na estrutura, mas em nomes. Então entrou o Tietê como titular no lugar do Paulinho, que vinha mal tecnicamente. E ele vai precisar dar explicações sobre isso. Deixar o Jair de fora dos relacionados, porque o Jair foi titular contra o Corinthians, não foi bem, errou passe que resultou em gol, mas ainda assim o Vasco, com o elenco que tem, não pode se dar ao luxo de abrir mão de um jogador como o Jair, nem que seja como opção
para o segundo tempo. Então, se foi questão física, se foi questão disciplinar ou questão técnica. Passa o sinal de uma penalização, né? Exato. E é bom que o Carille se explique também, até porque no começo, da partida, o Carille falou: não, o ambiente no Vasco tá tudo tranquilo, os jogadores tá tudo muito bem, e a gente percebe em campo que não tá tudo bem. Primeiro, é um time ainda muito bagunçado, a saída de bola raramente é limpa. O Vasco, se o Coutinho não voltar lá atrás para buscar, o Vasco simplesmente tem dificuldade de sair jogando contra o Puerto Cabello. Então isso daí já denota um problema do time e isso vai passando insegurança para os jogadores, para a torcida. E ali no final do segundo tempo, como o Vasco até começou a pressionar, mas a bola não entrava, a gente já percebia que alguns jogadores tocavam na bola e a impaciência do torcedor. O Garré, por exemplo, que acaba dando o cruzamento para o gol do Verratti, já estava começando a ser cobrado. Então o Carille precisa entender que nesse momento ele é vidraça, ele está ali na linha de frente e essa cobrança vai passar para o campo. O Carille chegou a citar, ainda no Campeonato Carioca, que o Vasco é uma equipe que tem dificuldade de reagir depois que toma gol. Mas é uma equipe que emocionalmente está sentindo esse momento. E como o Eugênio falou, no final do jogo deu sopa para o Puerto Cabello aprontar uma zebra em São Januário. Então, ainda é um jogo, falando coletivamente, muito pobre. Hoje foi o Verratti que decidiu, mais uma vez. Hoje, quase sempre. Né? 11 gols na temporada. 16 jogos. Não, tornou-se o segundo estrangeiro com mais gols na história do Vasco, ultrapassou o Cano com 44 gols. Exato, e hoje, pelo gol que ele achou, e ele achou de fato, porque o zagueiro, o Mibai, mais alto que o Verratti. Ele foi no quinto andar, mas cabeceia... dos apartamentos do fundo. Exatamente. Ele vai para trás. Isso, ele cabeceia saltando para trás e tem força para colocar a bola onde ele queria no canto. Canto e com força. Para cabecear, esse jogador não tem similares. Não tem. No futebol brasileiro, não tem. E ele acha esse... Padrão Jardel? Tipo o Jardel. Ele acha esse gol, tira da cartola, porque o cruzamento do Garré também não foi bom, não foi um cruzamento limpo. Atrás dele. Foi uma bola pro alto. Sim. E o Verratti, a gente pode resumir assim, salvou a pele do Carille. E até quando vai ficar dependendo de um centroavante e com bola aérea, com jogada da esquerda, o Piton cruzando? Esse repertório... Todo mundo cruzando, né? Não é só o Piton. Qualquer jogador do Vasco pega a bola na intermediária, centra. Mas é um repertório muito pobre e aí joga contra o Carille, mas falaremos aqui. O Carille não é o único culpado por essa situação, tem situações mais profundas. Não é mesmo, né, Léo? Porque essa base atual do Vasco é a do ano passado. E no ano passado, em momento algum, o Vasco jogou mais bola do que está jogando agora também, né? Verdade. Boa noite, Léo. Boa noite, Plihal, companheiros, fãs de esportes. E a gente viu no fim de semana, né, que quando o Vasco tenta rodar o elenco, tenta jogar sem uma, duas, três peças, é brutal realmente a diferença de nível que a gente vê. Então, esse é um ponto. Agora, a gente sabe que no futebol brasileiro, poucos técnicos, se é que algum técnico consegue sair de uma situação como essa, em que você não vai ter consistência de resultado, você não tem a boa vontade da torcida, e você precisa, para aliviar isso, de uma sequência de bons resultados, que você não vê esse time capaz de entregar. Então, assim, para a corda sair do pescoço do Carille, do que ele precisa? Ganhar 2, 3 jogos? Você olhando o grau de dificuldade que é hoje o Campeonato Brasileiro, ou mesmo enfrentar um jogo fora de casa do Sul-Americana, é difícil você acreditar nisso. Então fica a sensação de que ele vai estar sempre pensando no próximo jogo, em como se salvar. E aí você pensa mais em se salvar do que em desenvolver o time. Então ele me passa a sensação de que é isso. Se o próximo jogo pode sempre ser o último, ele vai pensar em como vai estar o Vasco daqui a 2 meses ou como vai estar o Vasco para se salvar no próximo jogo. Eu acho que esse que é o principal problema nesse momento, porque de fato assim, tem perspectiva de reforçar esse elenco? O discurso está bem claro de que não é essa a realidade. O Vasco é esse aí. Então, claro, hoje até o jogo podia... boa parte do jogo sugeria que o Vasco venceria com mais folga. Você já destacou, o goleiro foi bem. O Coutinho hoje jogou para fazer pelo menos um gol. O Coutinho jogou bem. Se você quer tirar uma coisa muito positiva do jogo de hoje, além do Verratti, o Coutinho fez um bom jogo. É isso aí, torcida do Vasco. Cara, a verdade é que o Vasco não está jogando absolutamente nada. Para o torcedor mais otimista do Vasco que possa ver esse vídeo, comenta aí. O Vasco não tá jogando nada, cara. E eu não tô exagerando.
O Puerto Gaberro, né? Puerto Gaberro é um time, cara, muito fraquíssimo. Por mais que aqui no Brasil coloquem o Vasco como quinta força, no Puerto Cabello colocam o Vasco como oitava força, o time do Vasco é muito melhor que esse time. Então, assim, era para passar o carro, cara. Mas a gente vê um time amedrontado dentro de campo. Por mais que não tenta só uma jogada, mas a maioria das jogadas tentadas terminam em não gol, né? E aí o que acontece? Acaba perdendo muita confiança. Os jogadores se abalam muito fácil, muito facilmente. Tirando o Verratti ali e talvez o Coutinho dessa partida, o resto foi tudo horrível, cara. Foi tudo horrível. E não tô exagerando. Para quem assistiu a partida, a maioria jogou ruim, fez uma partida ruim. E assim, isso tem dedo do treinador, cara. O Carille já tá na corda bamba. Creio eu que não vai ficar para toda a temporada no Vasco. A torcida já se mostra impaciente, cantando fora Carille ali. Não vou nem mencionar aqui o que a torcida falou, mas é o resultado do time que se mostra dentro de campo. Um Vasco apático, um Vasco que não consegue fazer jogadas. Aí ele vem e me poupa no Campeonato Brasileiro para jogar contra o fortíssimo Puerto Cabello. Para que forçar a barra, cara? Se o Vasco não conseguir disputar o título da Sul-Americana, tá ótimo. Eu vi um comentarista hoje à tarde comentando, falando, a torcida do Vasco prefere o quê? Vocês acham que a torcida do Vasco prefere o quê? Uma semifinal de Copa Sul-Americana e um rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Claro que não, cara. A torcida, logicamente, vai preferir o Vasco na Série A. Então, assim, coloca o pé no chão. O Pedrinho, ele tinha que ser o primeiro a dar o alerta ao Carille. Carille, calma. O Vasco realmente tá ali, oitava força, não tem uma equipe boa. Então baixa a bola. Não vai brigar por título, vai brigar para não cair, vai brigar para permanecer na Série A. E isso tá ótimo, cara. O Vasco tá se reestruturando. Não entrou dinheiro, não tem grana. Vai esperar o quê? Ah, não preciso de reforço. Claro que precisa, cara. É isso aí, torcedor vascaíno. Comentem aí o que acharam desta partida do Vasco. Para mim foi uma partida deprimente. Igual eu falei, só o Verratti para salvar mesmo o Carille. Então, assim, comentem aí o que acharam da partida. Comentem o que vocês acharam em relação ao Carille. Se estão já exagerando com o Carille ou não. Deixe seu like. Valeu!